Boa tarde. Boa tarde, professor. Mais um dia. Na última aula nós falamos, né, sobre alguns conceitos em diagnose, falei de alguns laboratórios e tentei fazer um paralelo entre a diagnose que é feita de doenças em humanos, sobre as análises que são feitas por outras categorias de laboratórios que nós temos, laboratório de análise de solo, de patologia veterinária. Nós falei para vocês sobre o preço de algumas dessas análises e os tipos dos laboratórios. Eu utilizei como pano de fundo os laboratórios do Instituto Agronômico de Pernambuco, e aí falei do laboratório de fitossanidade ou de diagnóstico de doenças que se enquadrariam mais ou menos com o escopo que é a disciplina. Falei sobre o significado de diagnóstico e detecção, falei para vocês sobre algumas literaturas que falam sobre vários temas, e dentre esses vários temas, o tópico diagnóstico, coloquei os prints de alguns desses livros e alguns autores. Terminando a disciplina, se quiserem saber mais sobre diagnóstico, quiserem ler mais, se aprofundar mais, essas seriam as literaturas que falam sobre o diagnóstico como um todo, para fungo, bactéria, vírus, nematóide. É claro que alguns autores eles vão se especializar. Se é um bacteriologista, ele vai tender a falar sobre métodos de diagnose em vírus, em bactérias, em fungos e assim por diante. E aí, da mesma forma que eu mostrei esses livros, eu passei um trabalho para vocês, onde um dos livros eu entreguei, e é um ponto, metade da turma eu estou devendo entregar os capítulos para a leitura, né? Então eu estou ciente disso. Essa semana eu estou finalizando as minhas atividades, eu vou escanear esses capítulos, porque eu não tenho essa versão em PDF, vou escanear e vou colocar do livro do Ferreira, do Mafia, para que vocês possam fazer o trabalho de vocês referentes ao encontro 1. Hoje é o encontro 2. Nesse encontro 2 a gente vai terminar um pouco dessas coisas do encontro 1. Falei dos tipos de diagnose, né? Diagnose indireta, que é baseada em sintomas, e diagnose direta, baseada em sintoma e sinal. Então, você precisa do agente e o sinal, que é a representação da reprodução do fungo sobre o tecido da planta. E aí você precisa de para ambos os casos, literaturas especializadas. Em alguns momentos, doenças muito frequentes, você realiza diagnose indireta, que é basicamente o que o agrônomo normalmente tem feito. Mas eu fiz algumas ressalvas sobre cautela, sobre cuidado, sobre precisão, sobre os conceitos de precisão, né, e acurácia, que eles podem levar a uma diagnose indireta incorreta, né, que a gente falou na última aula. E aí, desse tipo de diagnose direta e indireta, que é baseado em sintomas, você tem alguns livros de bolso que falam sobre doenças das culturas, né, em específico, e daí tem fotografias. Né, em geral, no Brasil, né, nas literaturas que eu posso falar, internacional também, né, você tem uma maior frequência de sintomas mais macroscópicos do que microscópicos. Eu vejo uma pouca, livros para que possam ser utilizados no campo, que tem, e muitos desses livros, né, para diagnose indireta, eles têm poucas ilustrações microscópicas, ou até mesmo de lupa. Talvez, possivelmente, por domínio, ou questão de tecnologia de imagem digital ter chegado há pouco tempo. Tá? Mas esse seria um segundo grupo de livros que eu apresentei na última aula para vocês, se vocês trabalham com algodão, com cana. Então é importante que vocês
conheço, e às vezes por uma analogia da morfologia do sintoma, pelo padrão apresentado, né, diagnose indireta é padrão de forma de sintoma, característica, profundidade, a presença de lesão, de coloração, pulverulência, todas essas características vão auxiliar nesse processo de identificação de diagnose indireta da doença, tá? Falei sobre a importância, né, da diagnose. Tentei descrever para vocês já onde se enquadraria a questão do sinal e o que é o sintoma. Uma doença de planta necessita de sinal, se não tiver sinal, não tem como você reconhecer. Aliás, é isso que diferencia uma doença abiótica para uma doença biótica. É o fato de você encontrar, né, o agente causal, né, o culpado pela expressão daquele sintoma na planta, que é esse sinal. E aí vem o encaixe da disciplina de diagnose, que é o emprego de alguns métodos para cada um dos grupos. Hoje eu preparei para vocês para falar sobre diagnose de doenças bacterianas. Vou tentar fechar a parte de coleta, de amostragem, de envio para o laboratório dos materiais, que é um tópico da aula passada, e começar a falar sobre métodos de diagnose de doenças bacterianas. Está bem interessante, eu acho que vocês vão gostar. E aí a gente começou a falar, deixei para falar de hoje sobre doenças em alguns grupos de fungos, né? Eu vou deixar... Vou colocar aqui. Encontro 2. Aqui. Podemos começar? Então, nesse encontro 2, eu vou, na verdade, os slides que a gente não falou na última aula, eu vou falar hoje, né? Deixa eu pegar aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Tem algum de início? Depois tem uma outra pausa que eu vou fazer quando começar a próxima aula, tá? Então, ainda sobre o aspecto geral, né, para cada grupo, tentar descrever alguns elementos essenciais no que diz respeito a cada um dos grupos patogênicos, né, em que vocês vão ter que fazer a diagnose dos agentes bióticos, é disso que a gente está falando dentro da disciplina, em que para isso eu preciso desses sinais. Esses sinais é a matéria-prima para que os vários métodos de diagnose eles sejam funcionais. Eles consigam resolver uma questão, uma dúvida. Então, a gente sabe que dos fungos que causam plantas, a gente tem que 80% das doenças de plantas são causadas por fungos, e alguns gêneros, eles são frequentes. Existe um sistema de classificação de McNeil que classifica as doenças em 8 grupos. Uma são doenças que afetam órgãos de armazenamento, doenças que, dentre esses órgãos de armazenamento, fruteiras, né, pós-colheita, e sementes, doenças que afetam o sistema radicular, doenças que afetam o colo das plantas, e doenças que afetam, doenças que afetam as raízes, o colo das plantas. Quarto grupo são as doenças vasculares, depois tem as doenças que afetam as folhas, o órgão fotossintético, depois as doenças que afetam os órgãos de armazenamento, né, de síntese das plantas. Então, nesses 6 grupos de doenças, vocês vão ter inúmeros agentes causais, e muitos desses agentes causais, eles são muito frequentes nesses 6 grupos. Então, sempre vocês vão encontrar, por exemplo, coletótrico em órgãos de armazenamento, que é o primeiro grupo que eu falei para vocês. Sempre vocês vão encontrar verticílio como um patógeno vascular, ou hoje, falando sobre bactéria, puxando a sardinha para a aula de hoje, os enfesamentos pálidos e vermelhos. São 2 grupos de procariotos que ficam no tecido vascular do milho e que vai provocar um sintoma na parte aérea, né? Um sintoma que às vezes as pessoas discutem, né, a questão do enfesamento vermelho, porque as deficiências de fósforo nas plantas também provocam um avermelhamento de folhas, né?
Da mesma forma, as deficiências de nitrogênio na região central da folha de milho, elas também confundem com esse enfesamento pálido generalizado em toda a planta, né? Então, o que eu quero dizer é que existem fungos que eles sempre vão ser frequentes em determinados tipos de ecossistemas. Muda o hospedeiro, mas eles sempre vão estar presentes. Então, você vai saber características de fungos causadores de ferrugem pelo fato de produzirem uma pulverulência de coloração alaranjada. Você vai ver que os oídeos, né, aqui Erisiphe, a forma perfeita, ele vai provocar uma pulverulência, tipo um pó branco, uma pulverulência branca, né, sobre a superfície do tecido. Você sabe que Rhizoctonia está associado a um fungo que afeta a raiz. Da mesma forma, fungos causadores de carvões, ferrugens, como Phacopsora, de maneira alguma você vai encontrar ferrugem em uma semente. De maneira alguma você vai encontrar ferrugem provocando podridão radicular, podridão de colo de uma planta, né? Então, é um patógeno de parte aérea. Então, é importante que essas delimitações, para vocês, se vocês considerarem como pessoas que vão diagnosticar uma doença, vocês terão alguns indícios baseados na natureza que representa o agente causal. Igual um assassino. A natureza de um assassino, às vezes, se você for estudar aqueles filmes, verificar naqueles filmes policiais, sempre você vai ver que vão estabelecer os serial killers, sempre vão estabelecer padrões, né? Quando eles começam a perceber que a polícia já conseguiu detectar esses padrões, eles tentam mudar esse tipo de padrão, né? Então, vai se repetir a forma como ele ataca, né, a sua vítima. No nosso caso, a forma como esses fungos, né, ou essas bactérias, ou esses vírus, ou esses nematóides vão afetar essa planta e vão provocar um sintoma que sempre vai seguir o mesmo padrão. O nematóide de galha vai ter o padrão de formar uma galha nas raízes dos seus hospedeiros suscetíveis. Então, aqui são alguns exemplos de gêneros de fungos, e aí nós temos 3 grandes reinos importantes, onde o maior número de espécies e diversidade de doenças de plantas está dentro do reino fungi, em que vocês vão encontrar sintomas provocados, né, de várias categorias pertencentes a esse reino. Então, esse, sem dúvida alguma, é o reino mais importante. O segundo reino são os reinos que é o reino em que de fungos que têm similaridades com algas heterocônticas. Ou se a alga faz fotossíntese. Quando você fala fotossíntese, é só você lembrar de celulose. E aí você vai saber que a parede celular de Albulgo peronóspora, né, peronóspora manchúrica, né, que dá na soja, Plasmopora vitícola, que dá na uva, né, lembrar da cauda bordaleza, Pythium phytophthora, que causam podridões, gomoses in citrus, podridões em seringueiras, né, Phytophthora, Pythium podridão de muda. Todos esses fungos são fungos em que a parede celular ela tem celulose, eles são hifas cenocíticas, não possuem parede, não tem septo que separa a hifa, né? E aí vocês vão ver, cada uma dessas características a gente vai descrever quando eu falar de diagnóstico de cada organismo. E o reino protozoa, se por um lado o reino fungi straminícola, eles têm hifas, aqui é uma hifa septada, aqui é uma hifa cenocítica, aqui ele não tem uma hifa, aqui é o que a gente chama de um corpo, de um talo ameboide, né? Então ele não vai formar hifa nesse grupo, claro, né? Protozoa é só vocês associarem, protozoa lembra da ameba, a ameba tem um talo ameboide. E aí nós temos alguns gêneros, Spongospora, Polymixa, né? Transmissores, são fungos pertencentes ao reino protozoa que transmitem vírus, né? E aqui Plasmodiófora, uma doença importante, clássica, a hérnia das crucíferas, Plasmodiófora brássica, causada por esse gênero de um fungo em que tem um talo ameboide. Talo ameboide, talo com hifas, hifálico, mas sem parede celular, sem septo, ele tem parede celular, só que é com celulose. Aqui parede celular com quitina, mas ele é septado na grande maioria, com exceção das leveduras dentro do reino fungi que não possuem quitina e são compostas, a parede celular é composta de celulose igual os indivíduos do reino cromista. Outro grande grupo importante de organismos fitopatogênicos são as bactérias. Se fungos, eles pertencem a 3 reinos, e são todos os fungos eucarióticos, são todos os fungos aclorofilados. As bactérias aqui, né, quando a gente fala de bactérias, os procariontes, né, que pertencem ao reino procarionte, eles
podem fazer fotossíntese, que é o caso das cianobactérias, ou as bactérias que não, heterotróficas, que não fazem fotossíntese. E aí nós temos algumas bactérias que causam doenças em plantas, como Agrobacterium, Clavibacter, as podridões moles causadas por Pectobacterium e Ervínia, né? Então, houve alterações do táxon, do gênero, né? Pseudomonas, que causam manchas foliares, vocês vão encontrar, eu vou mostrar na aula de bactéria, uma doença causada em soja por pseudomonas. As murchas vasculares, né? O moco da bananeira é causado por Ralstonia. A murcha bacteriana de tomate, de solanáceas em geral, é causada por Ralstonia solanaceae. Em soja também tem várias plantas, o principal gênero de bactéria que causa mancha foliar em plantas é Xanthomonas, então você vai encontrar uma nasaca no tecido, sarna da batata, Streptomyces scabies, e o amarelinho dos citrus, famosa, a primeira bactéria no mundo que foi sequenciada, e foi sequenciada aqui no Brasil, foi Xylella fastidiosa, bactéria fitopatogênica. E, contudo, existem novas propostas de reclassificação. É claro que eu tinha uma aula, né, que eu estava preparando para vocês, e tinha as famílias de cada um desses gêneros, e eu fui checar isso, e comecei a perceber, achei 5 mudanças de famílias que ocorreram para as bactérias que infectam plantas. Dentro desse reino, existem 3 divisões. As bactérias chamadas gram-negativas são aquelas que têm uma camada espessa de tetrapeptídeo, uma camada fina de tetrapeptídeo-glicana, e aí a gente precisa fazer o teste gram para identificá-las, né? Se ela é fina, então ela tem 2 membranas, uma membrana interna, que é a membrana plasmática, e a membrana externa, as bactérias gram-negativas. E o professor marcou de verde aqui de propósito. Por quê? Porque a grande maioria das bactérias que afetam, que causam doenças em plantas, são gram-negativas. Veja meio que eu falei, a grande maioria. Isso não quer dizer que são todas. Algumas bactérias, né, dentro da divisão Firmicutes, elas também são causadoras de doenças de plantas. E são gram-positivas, tá? E aí, Tendericutes, associem, o caso tem uma doença no coqueiro, tem uma doença no milho, famoso, né? Os enfesamentos pálidos e vermelhos são as bactérias que não têm paredes celulares. Então, é muito fácil, é só vocês entenderem o mecanismo, né, de como todas pertencem a um único reino, ao contrário dos fungos que pertencem a 3 reinos, né? Então, e 3 divisões importantes, ou seja, você já sabe que o principal teste diagnóstico de bactéria é o teste Gram, porque ele já vai auxiliar você a selecionar posicionar em qual divisão que essa bactéria pertence. E o terceiro grupo, né, de vírus que nós encontramos no planeta, os vírus são são organismos, né, talvez acelulares, eles não são considerados células, pelo fato deles não terem a unidade básica da vida, que representa a parede celular, citoplasma e núcleo. Então, os vírus, eles só sobrevivem em hospedeiros vivos. E aqui são alguns exemplos de gêneros de vírus que têm algumas associações. Os vírus de plantas têm muitas associações, e até mesmo no seu genoma, nas suas regiões, nas suas ORFs, Open Reading Framing, região de leitura, né, do vírus. Então, algumas regiões do genoma em que ele tem essa especificidade com relação ao seu hospedeiro. Por exemplo, tospovírus aqui é um exemplo de um gênero que tem essa especificidade com o inseto vetor Trips, né? Os begomovírus, né? Tá aqui o begomovírus? Não. Eu não coloquei como exemplo. Eles têm associações com uma mosca branca. Então, vocês vão ter um inseto vetor, diferentes níveis de interação dessas partículas virais e até mesmo de transmissão para o hospedeiro, e que hoje é considerado o terceiro grupo epidemiológico, né? Se tinha as doenças monocíclicas, as doenças policíclicas, e recentemente se descobriu as doenças do grupo 3, ou doenças com a questão do inseto vetor, né? A importância desse processo de transmissão de dentro e de fora, né, da propriedade, decorrente desse encontro no hospedeiro, nessa picada inicial, né, que não precisa de muitas picadas para transmitir, em que ela é a chave e a dificuldade, né, que torna o processo complexo
de controle de doenças virais devido a esse trânsito, essa disseminação da partícula viral veiculada por esses insetos vetores. Assim como eu falei para vocês, o principal grupo de bactérias que causam doenças de plantas são as bactérias gram-negativas, né, pertencentes à divisão Gracilicoides. Vocês têm aqui, com relação aos fungos, o principal grupo são esses fungos com hifa, com parede celular com quitina e parede e com septação da parede nas hifas. Quando eu falo de vírus, o vírus que é mais comum na natureza, tem maior número de espécies associadas a esses gêneros, é o vírus de RNA fita simples senso positivo. Por que que ele tem uma grande vantagem biológica, os vírus de RNA fita simples senso positivo? Por quê? Porque quando o inseto vetor, ele insere a partícula viral dentro do protoplasma, ou citoplasma da planta hospedeira, o próprio vírus é o próprio RNA mensageiro. Então, o que que acontece? Os vírus, quando eu falo fita simples, é uma fita única. Você sabe que a fita de DNA são duplas, elas são pareadas como se fosse uma escada, né, onde cada uma dos corrimões seriam os dois lados da fita dupla de DNA. No caso de uma fita de RNA, não tem um lado. E aí, você sabe que durante o processo de transcrição, a transcrição produz uma fita molde, que é uma fita simples, lá dentro do núcleo de eucariotos, e esse RNA, no processo de transcrição, sai pelos microporos da carioteca de eucariotos e vai procurar os ribossomos, a região de síntese de proteínas. E aí, quando encontra o ribossomo, ocorre a tradução. Então, o que acontece com o vírus? Assim que o vírus ele entra, ele é igual, né? Você chega em casa, você está cansado, então está com muito calor, você tira a roupa. E então ele desencapsida, né? Lembrar que aquilo que recobre o DNA do vírus é um capsômero, né? Ou capsídeo. Ele vai se desencapsidar, nesse caso dos vírus de RNA fita simples senso positivo. E do ponto de vista metabólico, ele não precisa passar por um processo de transformação, por nenhum processo de produzir uma fita complementar ou uma fita molde, né? A partir dessa molécula, e esses vírus de fita RNA fita simples senso positivo, ele já vai ser encaminhado e ele vai ser, na verdade, o RNA mensageiro que ocorre dentro da célula de qualquer hospedeiro. Tanto em plantas quanto em animais é esse mesmo processo. Se o vírus for de RNA fita simples senso positivo, então, na verdade, as proteínas de interesse viral vão ser produzidas em detrimento das proteínas da célula hospedeira. E ele vai ficar produzindo isso. Ele imediatamente vai ser traduzido pelo ribossomo. Então, o RNA, fita simples, senso positivo, é o próprio RNA mensageiro e ele rapidamente vai ser traduzido pelo ribossomo da planta. Tá? Então, isso, em linhas gerais, é um ponto que, às vezes, as pessoas se confundem para explicar qual é o mecanismo, né, de produção das proteínas. São 4 grupos de proteína de transmissão, de transporte, polimerase, e tem mais um outro AOF importante para os vírus, em que eles são muito importantes, tá? Em que isso é essencial para que você consiga entender esses vírus. E a última fala que eu gostaria de ter, falando de uma maneira geral sobre os vírus de plantas, é a questão das formas de transmissão dos vírus, né? Então, os vírus, eles podem ter uma transmissão não persistente, né? Quando a partícula viral fica ao redor do aparelho bucal do inseto, então levam mais ou menos alguns segundos para ocorrer o processo de transmissão, em que o vírus se alimenta de uma planta doente e o inseto vetor se alimenta de uma planta doente e vai de encontro com uma planta sadia. Ele pode ser circulativo, né, semi-persistente. É circulativo, não circulativo, que é esse caso que fica por fora do aparelho bucal. Semicirculativo, ele fica na glândula salivar do inseto, e aí
ele vai ficar por alguns minutos, e aí, durante esses processos de alimentação, ele vai transmitir para a planta, nessa segunda forma de interação. Na terceira seria circulativo propagativo, então o vírus ele vai circular na hemolinfa do inseto, ele vai ter um tempo de interação com o inseto maior, ele não vai ser destruído como um corpo estranho dentro do inseto, e ele vai ser transmitido para a sua prole, né, para os outros insetos que vão ser produzidos, eles serão virulíferos, eles serão capazes de transmitir o vírus para a planta, considerando esses insetos são fitófagos. E aí o quarto grupo de interação é circulativo não propagativo, em que ele circula no inseto vetor, mas ele não se multiplica dentro do corpo do inseto. E isso vai ter respostas com relação ao tempo para poder transmitir. Isso é transmitir o vírus para dentro da planta. E o quarto grupo de organismo patogênico, sem dúvida nenhuma, quando a gente fala de nematóide, então a gente está falando de um marcador para dizer o que faz com que ele seja causador de doença, né? Eu falei de fungos, falei de bactéria, a história de ser gram-negativa, falei dos vírus, o fato de ser RNA fita 5% positivo, e essa dependência, essa interação com o inseto vetor. E quando falamos de nematóides, existem nematóides que não são, que são benéficos para as plantas, eles auxiliam no processo de predação até de fitopatógenos, né? Mas o que caracteriza essa imagem que está aqui no canto é o fato dele ter esse músculo, esses nódulos basais que vão auxiliar nessa projeção desse filamento que é oco no interior desse estomatostílio, né? Que é essa característica os nematóides fitopatogênicos, eles têm por característica o fato de possuir esse estomatostílio. E esses são gêneros de nematóides que vão ter essa característica. Alguns causam galha, alguns não. Apenas um causa galha, que é apenas o gênero meloidógeno, né? E aí, todos esses gêneros têm níveis de interações, até o cilindro central da raiz dessa planta, tem níveis em que a parte do corpo ele pode ter uma interação maior ou menor com o hospedeiro. Alguns eles ficam só com a região da parte da boca, outros eles formam um sincício, né, uma célula gigante, para funcionar como um dreno para absorção de fotoassimilados. Então, cada um, quando eu falo de identificação, quando a gente fala de diagnosticar os gêneros, vocês precisam saber da morfologia de nematóides, precisam saber da morfologia de fungos, para que você consiga identificar e empregar. Esse seria o topo, né, o principal critério para você poder identificar esses nematóides. No caso de bactérias e vírus, você tem vários outros métodos que são necessários para que vocês consigam reconhecê-los e identificá-los, tá? Então, eu marquei aqui para vocês. Se alguém perguntar, impossível, né? Então, entendam, vamos falar sobre utilidade da disciplina de diagnose para vocês. Então, se vocês, nessa aula, o que vocês têm que marcar como sendo algo mais importante? Qual o elemento mais importante de um fungo fitopatogênico, de um vírus fitopatogênico, de um nematóide fitopatogênico e de uma bactéria fitopatogênica, para que ela tenha essa característica de ser um patógeno? Todos eles parasitam. E todos eles são patogênicos. Por que eles são? Então, as respostas são essas que eu falei para vocês. Presença de estomatostílio, no caso dos nematóides, o fato de ter um RNA fita 5 senso positivo, no caso dos vírus, no caso das bactérias serem todas com parede mais fina, parede celular, negativa grande frequência, e os fungos, uma hifa com quitina e septada, enfim, são elementos, né, da grande maioria dos representantes dentro do grupo. Beleza? Ufa! Então vamos lá para os passos agora para a diagnose. Eu caracterizei esses agentes causais, que na verdade eu estava me referindo a respeito da etiologia dos patógenos. Quando eu vou fazer a diagnose, é importante que você colete esse material em grande quantidade e que esses materiais eles estejam em vários estágios de desenvolvimento, mas só que não pode estar muito avançado. Eu sempre vejo agrônomos me mandando materiais ou mandando para os laboratórios. Isso é um problema. Todos os laboratórios, se você for questionar, sempre eles vão falar: manda material podre ou manda material muito passado do tempo. Então, você tem que pegar no estágio inicial e com variabilidade de sintomas.
Depois que coletou esse material, embrulhar esse material em papel e guardar em recipiente com isopor para manter conservado a questão da temperatura, né? Para não pegar muito calor e ele não, metabolicamente, não deteriorar, não degradar. Anotar no campo os dados históricos, plantios anteriores, sistemas de rotação. Então, aquela coisa de investigação. Vocês são investigadores de uma doença, de algo que você não viu. Quer dizer, na verdade ele está lá, mas você não consegue enxergar a olho nu, a não ser que você já tenha um padrão na cabeça daquele sintoma que você encontrou no campo. Então eu coloquei aqui nome comum, espécie, variedade, cultivar da planta, dados temáticos, né, com relação à cultura, com relação ao sistema de plantio, sistema de irrigação, tratos culturais, tipos de agrotóxicos, época de plantio, origem das sementes e mudas. Tá? Guardar o material em câmara frigorífica e acondicionar no gelo até que você consiga mandar no outro dia. Às vezes você fica um dia inteiro coletando e no outro dia você vai encaminhar esse material para o campo. Tá? Então, guardar, ter uma câmara frigorífica, veja bem, não é para congelar, e sim para deixar numa temperatura baixa de 10 graus, 5 a 18 graus, o seu material, para que ele fique, né, para que ele não degrade com facilidade, tá? E aí essas amostras que você coletou desse material que você deixou na câmara frigorífica, você vai enviar no início, sempre escolher no início da semana, porque aí ele nunca vai ficar parado, o sistema de transporte sempre vai ficar, vai ficar sábado e domingo, sábado e domingo as empresas não trabalham, então ele vai ficar parado e vai ficar degradando, então quanto mais tempo o material degradar, pior para que você obtenha um resultado. Então esse procedimento vai garantir que a amostra chegue em perfeito estado em um tempo hábil para acomodação, processamento e aplicação dos testes diagnósticos. Então, olha aqui essas frutas, né, que o professor colocou aqui para vocês. Se você coloca isso aqui, existe uma competitividade muito grande de outros agentes secundários em que vão impedir com que você enxergue. Lembra, vocês já viram naqueles filmes policiais em que eles, imediatamente que tem um assassinato, né, eles vedam aquele local e não deixam ninguém entrar, porque as pessoas vão contaminar o ambiente que está sendo, em que o indivíduo morreu. Então, você precisa ter as melhores condições para que você consiga reconhecer o agente causal e não haja contaminações do seu material, né, com agentes secundários. Tá? Então, dois aspectos importantes: enviar cedo, para favorecer logisticamente o envio da amostra, e enviar no início da semana. Não mandar na quinta, não mandar na sexta-feira. Tá? Alguns procedimentos, como para murchamento, né, plantas que são murchas, ou amarelecimento, ou enfraquecimento geral, você também tem algumas estratégias para a coleta de materiais. Uma delas é arrancar com cuidado essas plantas, enviar a planta inteira. Daí, é claro que se for uma planta muito grande, você vai tirar fragmentos dessa planta. Uma árvore, você vai tirar fragmentos com um canivete dessa madeira, dessa raiz, né? Inclui torrão, porque você pode encontrar a história da questão de nematóides, né? Lembrem da soja, como que foi o processo de detecção da soja louca, né? O filencoides, que foi encontrado recentemente em soja. Você precisou analisar as raízes, analisar todo o paciente. E aonde você encontrasse a presença dos agentes que pudessem explicar aquele tipo de comportamento, de sintoma, e depois checar se, né, inoculando nas plantas de soja, através dos testes de patogenicidade, verificar se o sintoma ele se reproduzia aquilo que estava no campo. Esse é o grande caminho, é o grande gargalo, lógico, que vocês têm que ter a respeito dessa diagnose. Então, enviar plantas que apresentem os primeiros sintomas da doença, enviar amostras de solo e pedaços de raízes em sacos plásticos para evitar a perda de umidade. Então, essa questão do saco plástico ou de papel é muito questionável. A resposta dessa pergunta, se envia a amostra em saco plástico ou saco de papel, é essa questão de quantidade de água que tem no tecido que você está tentando transportar. Se tem muita água, ela vai derreter o papel, né? Ela vai sorver aquele papel. Então, coloca num saco plástico, né? E se ela, de repente, acelerar a água, apodrecer, favorecer,
colocar alguns fragmentos de papel no interior para absorver a água e ela reduzir esse processo de apodrecimento dentro do saco plástico, né? Eu tenho um tomate é um fruto muito aquoso, então o risco dele, se você colocar num saco de papel, ele vai exudar um líquido. Então, colocar folhas de papel que absorvam esse líquido e por dentro dessas folhas de papel um saco plástico para que não haja escorrimento dessa amostra e você não tenha problemas com relação ao transporte. Árvores grandes, as coletas de raízes grandes e pequenas, né, você sempre vai coletar na região de projeção da copa essas amostras dessas raízes para poder analisar solo e raiz dessa planta. No caso de sintomas, né, eu falei para os sintomas de murcha, amadurecimento e enfraquecimento. No caso de sintomas de cancros em ramos e troncos, né, cancros seriam tecidos, eles ficam... cancro, conceitualmente, é o aumento da camada de tecido cortical. Então, quando você observa isso e morde desse tecido, você vai selecionar as infecções recentes, né, desse tecido, você vai enviar uma parte inteira do sintoma e pegar de materiais de diferentes posições em cima e abaixo da parte infectada. Os ramos e galhos mortos, há vários meses que não servem, né, eles não servem para identificações porque eles têm muitos agentes decompositores. Então, os órgãos que são frágeis, é importante que necessitam de atenção e enviar, tomar cuidado com relação a essa decomposição. Selecionar os espécimes frescos, que demonstrem os primeiros sintomas, colocá-los num saco plástico, né, por causa da questão da água. Se for um material com pouca água, você pode até umedecer o tecido, né, que ele possa desidratar. Então, são coisas que você tem que analisar para cada amostra. Vegetais muito frágeis, como frutas, eles devem ser acondicionados separadamente. Guardar em lugar fresco, aqui eu coloquei como exemplo, né, uma caixa térmica ou dentro de uma... Quando a gente vai para o campo para coletar a amostra, ou a gente tem uma sacola térmica, né, para que você depois faça um despacho. Chegando no laboratório, pode guardar numa câmara frigorífica e depois guardar dentro de pacotes adequados para que esse material não decomponha. O acondicionamento e despacho, ele deve embrulhar isso e colocar no endereço, e esse endereço deve ser perfeitamente visível, senão todo um trabalho é jogado fora, se você não tem as informações adequadas. As folhas ou pequenas plantas podem ser envolvidas em papel jornal ou mata-borrão, né, usado para sementes, tratamento, análise de sementes, e não colocar o endereço e a ficha de identificação em contato com o material analisado, porque ele exuda o líquido. Então, várias vezes você chega a um material que não tem informações do campo. Então, deixar separado, às vezes fala-se muito sobre a história de escrever a lápis, que mesmo que pegue umidade, né, dentro da embalagem, o lápis você consegue ver os sinais. Mas o contato da planta com o papel é extremamente importante que eles fiquem separados, né, para que depois para que você envia uma ficha de identificação, se não for para identificar, se não for para ter as informações, né, ao final. Então, tem que agir como... Parece ser óbvio, parece uma questão de sensatez, mas a maior parte das pessoas tem dúvidas sobre esse envio. Guardar sempre em geladeira e endereçar para um laboratório de diagnóstico, um especialista, para poder analisar essas amostras sempre em dias úteis, né, e sempre no início da semana. As informações que devem acompanhar esse espécime, que é uma outra coisa que você sempre tem dúvidas, né? Então, imaginem vocês num laboratório, né? O que informações seriam úteis e importantes para o processo de diagnose, né? As amostras chegaram aqui dentro do laboratório e você identificou, às vezes você tem 10 amostras de milho, né? E aí você vai chamar de amostra 1, 2, 3, 4, 5, né? E aí a pessoa vai... Né, o especialista vai conferir um laudo a partir de cada uma dessas amostras, tá? Então, colocar a ficha sempre num lugar seguro, no pacote, e desde que ele não, nesse lugar seguro, ele não pode apanhar umidade. Então, aqui a clínica fitopatológica, né, um exemplo de uma clínica bastante antiga, né? As recomendações para análise de nematóides agora, né? Então, recomendo que você pegue caules e folhas envoltos em papel algodão umedecido
e colocar em sacos plásticos, né, sacos de polietileno. No caso das raízes, cuidado com relação ao arranquio, então é importante que você tire os blocos de terra e colocar esses blocos em saco de polietileno. Então, não arrancar com a mão quando se for uma suspeita de uma doença causada por nematóide. Porque senão você vai perder essas radicelas e os nematóides que vão ficar no solo se você arrancar. Eles vão estar nessas raízes finas. Então, imagine a delicadeza do agente com a delicadeza do fragmento do tecido. A proporcionalidade de você encontrar um nematóide em uma raiz mais fina vai ser muito maior do que uma raiz mais subedificada, mais grossa. Tá? As amostras de solo, você pode também tirar com trado oco, né, que a gente usa o trado para análise de solo, com poucos centímetros de diâmetro, na zona das raízes, em se tratando de plantas anuais, né? E as amostras são colhidas até 0,30 de profundidade. E aí esse solo tem que manter úmido. Outra questão muito importante para a análise de nematóides é, se você pegar um solo esturricado, seco, o nematóide vai morrer. Você coletou o solo, ficou muito tempo exposto ao sol, sem colocar dentro de uma embalagem, sem manter as condições de umidade, o nematóide vai morrer. E aí você pode guardar também, refrigerar esse solo até cerca de 2 a 4 meses, a temperatura de 4 a 6 graus, e os nematóides que mantêm-se irão se manter vivos, tá? Outra, ainda falando sobre nematóides, você tem uma área, né, para coletar pequenas amostras. Então, você tem várias estratégias. Pode usar as estratégias de agricultura de precisão, de separar em grids, ou de coletar em zigue-zague, né, dentro do talhão, de forma que essa amostra ela represente essa área, e que depois você faz uma amostra composta e retira, mistura todo esse solo na profundidade considerada de 20 centímetros, e depois manda a análise que vai falar nesse talhão, que representa a quantidade de nematóides na profundidade de 20 centímetros que você utilizou. Tá? Então, você pode pegar de vários locais do campo, né, acumulando, você pode ter de 10 a 20 quilos de terra, e aí você vai usar de 2 a 3 quilos para o exame. Né? Lembrando que a quantidade de água, a gente vai falar sobre isso, a quantidade de água que eu uso, por exemplo, para a extração de nematóides, é 2 vezes a quantidade de solo que você usa. Se você usa 100 gramas, 100 gramas de solo, 100 vezes, né, vezes 10 é a quantidade de água que você vai usar. Se você usa 1 quilo de solo, você vai usar 1 quilo, né, 1000 vezes 100, e aí vai dar a quantidade de água, né, em ml, né, ou litros. Você tem uma proporção de gramas com ml, litros com quilos, né, para que você consiga fazer essa extração e depois passe pelos processos de retirada de nematóides. Acho que vocês fizeram nematologia no primeiro semestre, não? As amostras de solo seco, antes de serem examinadas, devem ser umedecidas e deixadas em repouso. Existem vários métodos para vocês tirarem, tem um funil de Berman, tem a extração em peneiras, né? E as amostras de qualquer natureza devem ser mantidas de tal forma que os nematóides nelas presentes não sofram excesso de aquecimento ou desidratação até a chegada no laboratório, né? Os nematóides são muito sensíveis à questão do aquecimento. Tanto é que no passado existia um método muito empregado, quando falava de controle de nematóides, é esse revolvimento do solo para jogar os nematóides para sofrerem desidratação, né, os torrões ficarem expostos e os nematóides morrerem. Então, como escolher o melhor método, né? Então, é claro que a gente falou que a experiência é um ponto importante, e é claro que eu vou tentar colocar para vocês alguns indícios que cada grupo de patógeno tem. Então, cada patógeno, se você vê um sintoma de anasaca, você sabe que é uma doença bacteriana, não é possível. Você vê um pulso bacteriano e se trata de uma solanácea, você vai encontrar, possivelmente, uma bactéria. Você cortou com um facão a banana e ao invés de ter um coração, um miolo central do pseudocaule escuro, ele está exudando um pus ali, um pus pegajoso, né, um pus
proeminente, então você sabe que é uma bactéria que está causando, que é um oco a doença que se trata. Então, a grande questão é o quanto de parâmetros, o quanto de padrões vocês têm como cartas na manga para vocês poderem reconhecer esses problemas que afetam essas plantas. Então, no caso de fungos, você vai encontrar um pó, uma pulverulência, uma hifa nessa estrutura, quer seja lá no campo, quer seja você coletando a folha que não tem e deixa numa câmara úmida. Então, esse seria a primeira estratégia que vocês podem fazer sempre, considerando a lei das probabilidades, que 80% das doenças de plantas são causadas por fungos. Então, vamos falar do primeiro método, professor. O primeiro método que eu tenho que ter, vocês, do ponto de vista prático, é saber essas doenças que ocorrem no campo, que algumas dessas doenças vocês sabem, os padrões. Mas se é uma doença nova em que eu desconheço esse padrão, pega e coloca numa câmara úmida. Colocou na câmara úmida, conseguiu observar um micélio, né? Um micélio cotonoso. Fungo, a característica dele é isso, é micélio cotonoso. Não tem? Então eu vou por eliminação, seguindo para outras vias para eu poder reconhecer. Então, entender que bactéria precisa de um ambiente chuvoso e que ela produz lesões aquosas, ou então um ambiente, né, muito úmido, e que os nematóides, eles têm uma grande maioria nas raízes, um grupo de nematóides provoca galhos, e que são bastante numerosos. É claro que, recentemente, a nematologia avançou muito e descobriu-se a importância de um protagonismo maior das doenças em plantas, por exemplo, de nematóides causados por outros gêneros, helicotilectos, por exemplo. Eu me lembro que em 90, eu fiz mestrado em 99, 2000, foi em 99, 2, que eu fiz nematologia, e naquela época era considerado, ele é um nematóide muito frequente, né, um nematóide espiralado, muito frequente, e ele não era considerado um patógeno de planta. Ele tem estilete, ele é um agente fitopatogênico, mas não se falava como sendo importante. E hoje? Hoje você tem uma série de iniciativas, um monte de pessoas pesquisando o helicotilectus, a felencoides e todas as outras, chifnema, longidoros, heterodera, né, afelencos. Então, são todos nematóides que vão ressurgindo, né, vão fazendo com que as suas doenças elas sejam emergentes como resposta às questões abióticas do homem, tá? E no caso dos vírus, as questões de doenças que são plásticas. O vírus, ele tem por característica, se ele matar o hospedeiro, ele morre. Então, ele precisa manter o hospedeiro vivo. Mas no momento que ele mantém o hospedeiro vivo e ele é um parasita, ele vai fazer com que, a partir do momento que ele use o sistema de produção de proteínas da planta, o ribossomo da planta, a planta vai definhar, porque ela vai deixar de produzir proteínas de interesse para o metabolismo do vegetal. E aí ela vai ter disfunções de inúmeras categorias no tecido. Então, como eu falei para vocês, para identificar, você precisa reconhecer sintomas e sinais. Então, a gente já discutiu sobre isso, e os sinais de fungos, sinais de bactérias, de vírus, nematóides. Outro ponto, né, que a gente tem, que, na verdade, ele cabe somente para fungos e bactérias, né, especificamente, no caso de vírus, você precisa purificar, extrair esse vírus, separar o conteúdo celular do hospedeiro do conteúdo genético do vírus, que é a purificação viral. A gente não chama, alguns autores mais antigos chamavam de isolamento, mas para vírus a gente chama de purificação da partícula viral da planta. Mas para fungos e bactérias, você utiliza esse isolamento, que nada mais é, em meio de cultura, que nada mais é que uma forma de você fazer o fungo crescer numa condição artificial. Ao invés dele crescer no hospedeiro, no seu ambiente natural, né, onde ele exerce o sintoma, ele cresce numa condição que o homem criou, numa receita de meio de cultivo. Olha aqui que legal, o terceiro ponto que eu já tinha dito para vocês. Se não aparece tem sintomas, mas não tem sinais, você vai pegar essa folha, pegar dentro de um saco, colocar, pulverizar com água. Vejam bem, é umidade, eu não posso ter excesso d'água. Não é mergulhar a folha dentro d'água. Eu preciso ter umidade e não pode ter água. O ar tem que estar repleto de H2O, a forma gasosa.
E aí essa condição de umidade vai exteriorizar as estruturas do patógeno. E aí eu vou encontrar os sinais. Se eu vejo uma estrutura cotonosa, fungo. Se eu vejo pus bacteriano, vai ser uma bactéria. Ok? Quer ver como vocês já viram esse procedimento de câmara úmida? O banheiro da gente, a gente toma banho, quando a saturação do ar está 100% de umidade, ele fica uma névoa. Ou alguns períodos do ano o ar fica com uma névoa de manhã cedo. Isso é a condição de 100% de saturação de umidade. Ah, professor, eu posso então comprar aqueles nebulizadores e colocar ali dentro de uma caixa e tentar criar uma condição ótima para que a minha inoculação ela funcione, né? Colocar vários nebulizadores dentro de um ambiente fechado para jogar essa umidade e essa interação, né? Ter água livre na superfície e água ao redor da planta. Essa interação vai favorecer? Vai favorecer também. Eu vou mostrar umas fotos mais à frente dessa condição de câmara úmida um pouquinho mais sofisticada, né? Posso criar uma câmara totalmente fechada, uma câmara de crescimento, em que eu vou, né? Até mesmo às vezes dentro de uma casa de vegetação você não consegue estabelecer uma relação de umidade tão intensa para favorecer essa infecção. Então você pode fazer isso. Para as bactérias, o exame de fluxo bacteriano são dois tipos. Um teste do copo, do tecido, né, eu vou mostrar daqui a pouco, na água, e o outro é você tirar um fragmento entre a parte doente e sadia e colocar numa gota d'água na lâmina microscópica. Outra indicação de teste diagnóstico é a enxertia, que é você pegar fragmentos e colocar em contato, a enxertia que você faz entre cavalo e cavaleiro, nesse caso é entre plantas, pode ser até da mesma espécie, mas que plantas onde você tem uma planta doente e ali uma planta sadia, ou então um sistema radicular mais resistente a um determinado patógeno, e aí você coloca ali produz, né, você coloca para testar esse processo de transmissão. Você quer saber se tem uma planta doente, corta e coloca um fragmento de uma planta sadia em cima, faz essa enxertia. Então, a parte de baixo, raiz de uma porção, né, do cavalo está doente, está com partícula viral, porque o vírus é sistêmico. Então, no momento que você fez a enxertia, e começar, com o tempo, observar sintomas de doenças, né, virais, do patógeno que está sendo considerado, você vai observar na parte aérea esse processo de transmissão pelo contato do feixe vascular. Tá? E aí, testes de transmissão dentro de gaiolas, você tem uma planta repleta de trips, repleta de mosca branca, repleta de afídeo. Eu vou colocar uma planta que está sadia, junto dentro de uma gaiolinha. Então, esses testes de transmissão através de vetores precisam desse ambiente para que não venha ninguém de fora, que você tenha certeza que o processo de transmissão para a planta, do contato da planta sadia com a planta doente, contendo vetores, ele ocorreu e que foi explicado por essa presença. Então, existem gaiolas, existem culturas, as pessoas cultivam, produzem, dentro de gaiolas, plantas contendo vetores para diferentes vírus, infectados por diferentes vírus. E aí eles analisam via PCR, via técnicas moleculares, quais são as espécies de vírus que esse vetor está transmitindo, né? Espécies pertencentes ao mesmo gênero. Lembrem que sempre existe uma especificidade de transmissão. Os testes usando interação antígeno-anticorpo são chamados sorológicos. Existem vários tipos de testes e a gente vai falar sobre eles mais à frente. E os testes envolvendo moléculas, né, de ácido nucleico, DNA, ele visa a multiplicação de regiões conservadas e hibridação também desse ácido nucleico. São algumas das técnicas que a gente vai estudar mais à frente. Então, aqui ó, é uma forma de eu realizar a inoculação, revestindo a planta dentro de um saco. A planta vai respirar, vai jogar o vapor d'água, porque é uma consequência do processo respiratório, e aí isso vai estabelecer uma condição favorável para a doença. Aqui, embora seja de sangue, né, a foto que eu coloquei, mas é o teste do fluxo. Esse vermelho, imagine um fragmento de um tecido de uma planta, igual a essa foto aqui. Então, que eu suspeito que tenha uma bactéria, eu suspeito que ele tenha um sintoma de anasarca. E aí eu vou colocar uma gota, e a água aqui, e ele vai e fecha essa lâmina. E vou colocar no microscópio. No momento que eu coloco no microscópio, isso é o teste do fluxo.
eu vou observar esse pus bacteriano saindo pela margem do tecido e ele fica tremendo. Tá? Aqui o exemplo da enxertia que eu falei para vocês, uma planta sadia, numa planta doente, essa aqui vai expressar o sintoma se essa planta estiver com uma doença viral. Olha que interessante para fazer um teste no campo mesmo, né? Um teste de diagnóstico no campo para ver a respeito dessa transmissão da partícula viral, tá? Então, para bactérias, você tem o teste do fluxo para folhas e para caule, isso aqui, você faz para pimentão, isso faz até para caule de eucalipto, que o eucalipto também é suscetível à Ralstonia solanaceae. E o pus bacteriano aqui presente. Em batata, quando você corta e você vê exudar no feixe vascular a pústula, também é uma outra forma de você detectar a presença de Ralstonia em batata, no tubérculo da batata, nesse caso. Lembrando que o tubérculo é um caule subterrâneo. Olha que interessante isso aqui, né? Uma inoculação e aqui uma nebulização, né, bastante intensa das plantas para que haja infecção. Provavelmente aqui é sem nebulização, ali com nebulização, que também é uma estratégia para você manter a câmara úmida dentro do local. Tá? Que eu tinha falado para vocês. Falei para vocês sobre câmara úmida, ó. Você pode deixar dentro de potes? Pode. Placa de Petri, professor? Pode. Sacos plásticos? Pode. Não tem problema. Pode ser um saco escuro, uma caixa escura, um saco escuro? Não tem problema, a questão da cor, ser transparente ou não. A questão é você colocar umidade. Às vezes a gente coloca um pedaço de papel de filtro umedecido, um papel de alguma planta, um fundo, né? E esse, né, tentar fazer com que esse papel úmido não fique em contato direto com a planta. Ele só umidifique. É a umidade, lembrem, câmara úmida é o ar úmido. A água que você põe para que ela se dissipe e se transforme na forma gasosa, né? Esse excesso de água vai apodrecer a minha amostra. Eu tenho que ter bom senso. Então, aqui o processo, já colocando no papel para umedecer, e aqui na placa de Petri, forrando a placa de Petri, cobrindo. Aqui, tubérculos de batata, né? E aí você tem um fundo para umedecer, ou você pode isolar em meio de cultura, né? Nessa outra condição. Outra característica diagnóstica que é muito importante para vírus são séries de plantas, que a gente chama plantas indicadoras. Aqui, vamos pegar essas fotos aqui, depois a gente fala desses sintomas, tá ok? Então, CMV é Cucumber Mosaic Virus, né? Então, isso é uma acronímia. A acronímia é a mesma coisa que sigla. Os nomes científicos dos vírus, né? Eles são dados por siglas. Então, ao invés de ficar escrevendo um nome grande, que ele é um polinômio, você coloca por essas siglas, né? Zucchini Yellow Mosaic Virus, Watermelon Mosaic Virus, né? Aqui do melancia, né? Aqui da abobrinha, aqui das cucumber Mosaic Virus, né? De abóbora também. Então você vai ter, quando você coloca, essas seriam as séries de plantas indicadoras. Então é uma variação do que a gente chama de um teste de patogenicidade. Ao invés de você inocular no hospedeiro de origem, você inocula para vírus. Existe um número de grupos de plantas que sempre vão expressar alguns tipos de sintomas. Então, por exemplo, o CMV, se eu inocular em melão, Cucumis melo, ele vai dar o sintoma de mosaico na planta, que é essa disfunção de áreas com clorofila com áreas esse esmaecimento, né, ele fica muito parecido com a história do mosqueado, né? O mosaico é quando você tem a questão dos polígonos bem determinados na folha, e daí você vai ter um polígono verde, um polígono amarelo, um polígono verde, um polígono amarelo. E o mosqueado é quando você não tem isso, ele fica meio que arredondado, quase você não vê essa distinção entre esses tipos de sintomas. Então, aqui o Cucumis melos, que é uma planta indicadora, né, hospedeiros diferenciais ou plantas indicadoras, ele vai produzir um sintoma de mosaico. Quando inocula em Chenopodium amaranticolum, né, aqui, né, ó, aqui, ele vai produzir lesões necróticas locais. Fugiu completamente do padrão de sintomas de doenças virais, que são mosaicos, né? Toda vez que se fala de doença causada por vírus, você vai pensar a primeira vez em mosaico. Em Lavantera trimestris, olha, não provocou sintoma nenhum nessa planta. Em Vigna sinensis, um tipo de feijão, né, um feijão de corda, você vai ter lesões locais e
necróticas, completamente diferente do padrão em Cucumis melo. Então, aqui, quando vê essa segunda espécie, você tem mosaicos e um amarelecimento muito próximo à nervura típica, né? Aqui é no mesófilo foliar, né? E aqui é próximo à nervura o sintoma. E aqui os padrões parecidos, Parkinopodium, aqui, ó, em Lavantera, para Watermelon Mosaicoides, você já tem nessa planta indicador sintomas de mancha. E aqui nessa planta aqui, ó, não tem Invigna sinensis, não provoca doença nenhuma. Então, a partícula viral, ele é avirulento para, né, Vigna sinensis. E assim sucessivamente para cada um desses agentes, né? Olha aqui, ó, esse PRSV-W, ele só causa doença, só causa sintoma de mosaico em Cucumis melo. Né? Olha como Cucumis melo não escapa, né? E nas outras plantas diferenciadoras, eles não têm importância. Ó, isso aqui é o sintoma de mosaico, que eu falei para vocês, ó, buva, né, sintoma de mosaico. Aqui o processo de inoculação mecânica, você faz um macerado, essa planta está doente, faz um macerado, né, com solução tampão, e aí junto com carborundum, você inocula nas folhas e, né, pode inocular mecanicamente ou inocular através, né, por exemplo, existem algumas doenças que só podem ser transmitidas pelo inseto vetor, eles não são transmitidos mecanicamente, tá? Então você vai ter que adequar cada um desses sistemas e que isso é um método de diagnóstico. Encontrou, vamos imaginar que eu tenho aqui a Débora, ela pegou e encontrou uma planta com vírus, por exemplo, eu sempre gosto de usar de abóbora, né? Os mosaicos da abóbora que eles têm transmissão mecânica. Então, ela macerou, pode usar a solução tampão, ou até mesmo pode macerar com um pouco só que o processo tem que ser com luva, tá? Porque as proteínas que a gente tem na mão, elas podem auxiliar no processo de degradação do vírus, é um processo rápido. E no momento que eu macero a planta, também tem que ser um processo rápido. Não posso guardar. Macero, já inoculo. Por exemplo, se eu vou fazer uma inoculação, várias inoculações, eu macero, inoculo, eu não posso macerar e esperar muito que os fenóis que são produzidas quando você quebra a célula da planta e macera dentro de um cadinho e um pistilo, eles vão acelerar o processo de degradação da partícula viral. E aí você não vai ter uma transmissão se você errar no sistema de inoculação mecânica. Tá? Também é outro ponto importante. Aqui uma lista para vocês verificarem quem são as indicadoras do alfafa mosaicoides, do bromovírus, carlavírus. Cada vírus você tem uma lista de plantas utilizadas para esse tipo de teste biológico ou uma variação de teste de patogenicidade, se você for imaginar. Só que o teste de patogenicidade é feito do agente causal sobre a mesma hospedeira. Aqui não, são outras hospedeiras que vão estabelecer padrões de sintomas aos quais vão permitir você... Não, esse aqui é um carlavírus, esse aqui é um caulimovírus, esse aqui é um bromovírus. Pura e simplesmente inoculando na planta. A gente vai voltar a falar sobre isso quando falar de vírus. Mais exemplos de plantas indicadoras, né, o African Cassava mosaicoides, e assim, né, por diante aqui, as plantas hospedeiras. E quem não é o hospedeiro, ó, que você pode utilizar, ó, Echinopodium amaranticolum, não vai aparecer sintomas. Igual aqui, ó, Cucurbita pepo, não vai aparecer sintomas se você pegou lá a alfafa, né? A alfafa é uma planta que ela está com sintoma de mosaico. Ah, será que é vírus? Esses dias alguém me mandou foto, acho que foi de trigo, que o produtor estava falando, suspeitando que era vírus, né? Então eu peguei e falei para ele, ó, você pode primeiro testa para ver se é fungo, bactéria, vai seguindo todo o protocolo, né? Para ver se ele produz sinal de fungo, ver se ele produz sinal anasáclico de bactéria, isola, se não crescer bactéria. Por exemplo, ela me mandou já a foto do fungo, depois que eu perguntei. E aí cresceu, né, 2 fungos contaminantes e era de fusário. E fusário não dava aquele sintoma naquela planta, de mancha foliar. Né? Fusário você vai encontrar muito em caule, né, que você encontra, mas na folha do trigo não era muito comum. Então, ela pode, de repente, seguir. Se é um vírus, verificar para as espécies de vírus que afetam a alfafa, como esse caso, utilizar
esses sistemas de inoculação em plantas indicadoras. Eu sempre tento manter o do Nicotiana tabacum, né, que é o fumo aqui no laboratório para utilizar nas aulas, né? Eu não tenho casos de vegetação, então meio que adapto uma mesa aqui, tentando sempre fazer alguns testes e tentando comprovar, tá? A interação patogênica dos agentes causais. Mais uma lista de espécies de vírus, agentes que são hospedeiros e agentes que não são hospedeiros, que você precisa colocar os dois grupos, né? Para esse vírus, você vai colocar gonfrena e cucumissativos e esses Nicotiana, para que você consiga comprovar essa relação, essa inoculação utilizando plantas indicadoras. Então, quando a gente fala, vamos imaginar, como eu falei para vocês, já, o grande obstáculo para a identificação é saber quando é fungo, quando é bactéria, quando é vírus, quando é nematóide. No caso de fungos, eu já falei, já dei um start lá, né? Então, ele é uma doença em que as doenças causadas por fungos, eles são muito frequentes, 80% das doenças são causadas por fungos. Elas afetam todos os órgãos, como eu falei para vocês, raiz, caule, folha, fruto, semente, flor. E eles têm essa história de aparecer, ter um aspecto cotonoso no exato momento do ciclo das relações patógenas no hospedeiro, ele forma um micélio. Então, ele tem alguns procedimentos que são padrões, rápidos, e ele vai, você pode usar literatura para identificar doenças fúngicas, fazer a diagnose completa ou incompleta, direta ou indireta, né? E você pode fazer o teste de patogenicidade no caso de doenças que são doenças causadas por fungos que você suspeita, mas que ainda não foram descritas em literatura, né? Então, isso é muito comum você encontrar. Então, você pega essa análise da amostra na lupa, olha e vai em busca dos sinais. Esse seria a primeira, se você suspeita que é uma doença fúngica. Então, é a lupa o primeiro local onde você pode dissecar, ou com bisturi, ou com algum instrumento cortante para fragmentar esse. É claro que eu tenho plantas com diferentes morfologias, folhas, raízes, aí eu posso analisar isso de diferentes formas, olhar em cima, embaixo, de uma maneira que você consiga verificar a presença de sinais. E no momento que você verifica esse sinal, não adianta você ficar fazendo o sinal às cegas. Então, procura o sinal mesmo a olho nu, ou então com uma lupinha de bolso, né? Eu falei para vocês na última aula, a gente usa isso para papel, mas isso aqui também serve. Tem vários tipos de lupas. Ó, essa aqui as empresas elas fornecem também, ó, que ajuda na pústula, né, para verificar a presença de pústula da ferrugem asiática. E aí você tem a luz também, pode. Isso aqui tem no Mercado Livre para comprar, tá? Deve ser bem baratinho, acho que 15, 20 reais, tá? Nesse caso aqui, não tem, né, no Mercado Livre, mas esse aqui funciona. E lembrar que essas lupas que eu vejo que os alunos eles ficam muito perdidos, você põe no olho e o que movimenta aqui é a amostra. Você traz a folha aqui para dentro de você. A lupa fica aqui, né? Essa lupa fica no olho. E o que vem é a amostra. Você põe a amostra aqui, tira um fragmento e olha, tá? Ou essa lupa ou a lupa tradicional que a gente conhece, né? Que é um microscópio estereoscópico, né? Que é a lupa que a gente vê nos laboratórios. E aí, encontrou o sinal, prepara a lâmina, pode ser com uma gota d'água, pode ser com um fixador, colocar bastante material. Essas lâminas, existem 3 tipos de lâminas, eu vou falar sobre isso mais à frente. Fita adesiva, corte histológico ou pescagem direta. Analisa no microscópio, vai em zigue-zague nessa lâmina e analisa tudo que tem e vai anotando, ou tira fotos. Hoje em dia a gente vai lá com o celular, tira foto e manda para alguém. Eu sempre recebo muitas fotos de várias pessoas de coisas ou que viram no campo ou que viram com a lupinha de bolso, né, dos materiais, e aí a gente vai tentando identificar os fungos, né. E aí, se na análise você conseguir detectar alguma coisa, e aí você vai analisar com a escala, né, com as escalas de identificação, você sabe, isso aqui é uma ferrugem, isso aqui é um zigomiceto, isso aqui é um quitridiomiceto, um oomiceto, e aí, ou um fungo mitospórico, e aí eu vou seguir uma chave de Harris, uma chave de Carmichael, eu vou chegar, ou se for um celomeceto apendiculado, aí eu vou usar o Nagrage para poder identificar esses grupos, né? Então,
o Sutton para identificar Celemicetus. Então, existem várias literaturas que a gente tem para poder identificar com base na morfologia. E aí eu vou identificar o gênero, vou identificar a espécie. A espécie, geralmente, a gente precisa de mais tempo, porque a gente precisa medir coisas, analisar com maior detalhe septações e um número maior de estruturas, partes do fungo, para identificar a espécie. Mas o gênero, às vezes você bate o olho de início no microscópio, você já identifica. No caso de você não encontrar ainda no microscópio, no momento que você preparou, ó, veja bem aqui, ó, eu poderia já preparar aqui e colocar em câmara úmida, mas eu estou desconsiderando, mas poderia fazer antes aqui também. Então, não considerou amostra nenhuma, não conseguiu nada, não conseguiu ver nada de estruturas do fungo, você deixa em câmara úmida sempre, 48 horas, nunca mais que isso. Às vezes, algumas amostras são muito aquosas, você faz lá em 24 horas, analisa para ver. E aí verifica se tem sinal. Se tem sinal, vai lá, prepara, quer fazer uma lâmina rápida com uma gota d'água ou fixador, coloca uma fita adesiva, cola em cima e retira a fita adesiva e vai olhar no microscópio o que ficou coladinho na fita adesiva no microscópio. E aí, a partir do momento que exteriorizou os sinais, né, desse material, você olha no microscópio aqui, tá? Então, se não houve, mesmo com câmara úmida, não houve a exteriorização dos sinais, aí você faz um isolamento. E aí você faz isolamento e, de novo, vai preparar a lâmina, vai olhar lá no microscópio e não apareceu nada. Então, muitas hipóteses podem ser doença abiótica, e por isso que a história do histórico que eu falei para vocês lá é muito importante, ou se você pegou esse material que você isolou, inoculou numa planta, eu já tenho que melhorar esse slide aqui, hein? Inoculou numa planta e verificou que expressou o sintoma inicialmente encontrado, aí então, meu filho, vai fazer análise de DNA, que com certeza é doença. Se você inocular aquilo que você cultivou no meio de cultura, numa planta sadia e observar os mesmos sintomas, trata-se de uma doença em que esses métodos tradicionais eles não permitiram identificar esse fungo. Tá? E aí eu vou extrair o DNA e vou empregar métodos mais sofisticados que eu vou falar mais à frente na disciplina. Ok? Entenderam isso? Sobre a sequência para uma amostra em que eu vi no campo a presença de micélio, né? A presença de algumas lesões, que podem ter lesões com ou lesões sem, com a presença de um sinal cotonoso, em que eu suspeito que seja fungo, ou se eu não observei, eu vou seguir esses passos, de olhar inicialmente no microscópio, de deixar em câmara úmida e olhar no microscópio, de isolar em meio de cultura e olhar no microscópio. Tá? Lembrando que, mesmo que eu não encontre nada no microscópio, pode ser que o isolamento, depois, ele me forneça uma informação para saber se é uma doença biótica ou abiótica. Se esse isolado desse fungo eu inocular na planta e ele não provocar sintoma, isso é um sinal de que é uma doença abiótica. De que esse organismo que cresceu no meio, ele é um organismo secundário, ou então contaminante, tá ok? Quando falo de bactérias, né, as bactérias, elas são encontradas para identificação, elas necessitam do que a gente chama de um sintoma. Então, se fungo na planta é o sinal, na planta que você retira do campo ou da planta que você pega e deixa na condição de câmara úmida, ele produz um micélio cotonoso. No caso de bactéria, você vai dar essa condição de umidade, ou então nos períodos mais úmidos do dia, ele vai produzir um sintoma que a gente chama de anasaca, uma lesão, anasaca igual, lesão aquosa, tá ok? Então vai produzir uma lesão aquosa no local, e é dessa forma, eu vi uma lesão aquosa, eu acho que é uma doença bacteriana. Tá? Acha? Lembra que eu falei de cautela? Coletótrico é um fungo, tem uma doença, o nome dela é mancha aquosa da melancia, Didymella brioni, ele também produz uma lesão aquosa. Então, tomem muito cuidado que tem alguns fungos, a história dos falsos positivos, falsos negativos, você pode até seguir o seu instinto, o seu conhecimento sobre a cultura. Às vezes você sabe qual é o portfólio de doenças que afetam a soja, o milho, o abacaxi, a melancia, né, o melão.
E aí, a partir disso, desse conhecimento prévio, isso também vai auxiliar sobre esse caminhamento, né? Estou tentando dar uma forma de pensar sobre como agir para identificar as doenças de plantas. Mas a história do fluxo seria o primeiro. Então, você primeiro encontrou o sintoma de anasarca nas folhas, ou uma planta murcha, e se é uma planta murcha, o teu olhar é em cima do tecido vascular ou do sistema radicular. E ali você vai tentar investigar, porque na folha está murcha, então, na verdade, a folha é um sintoma reflexo, é um sintoma secundário. O agente etiológico não está na folha. Uma folha murcha significa o quê? Que a água não está indo, não está tendo essa troca. A folha transpirou e durante esse processo do caule com a raiz, não está havendo essa translocação de água e fotoassimilados. Então, alguma coisa está obstruindo. É esse o pensamento. Então, você sabe que a folha não é o órgão para diagnose. Então, você vai ter que pensar em cima do caule ou da raiz, ou do colo, enfim, aonde você coletar. E aí você faz o teste do fluxo na folha, que eu já expliquei para vocês, um fragmento de folha com água, ou o teste do copo, que eu vou falar também sobre diagnóstico de bactéria, a história que é empregada para as doenças em que você suspeita que seja Ralstonia solanaceae, que causa a murcha bacteriana. Você pega um fragmento do caule, deixa na água, num copo transparente, e você vai ver o fiozinho saindo sobre o tecido. Então, da mesma forma, você fez, não encontrou também, né, nenhum sintoma, ou encontrou o fluxo bacteriano, você só sabe que tem bactéria. Vê fluxo, você só diz, é positivo ou negativo. Tem fluxo no caule, tem fluxo na raiz, tem fluxo na folha, é bactéria. E se mesmo assim, se tiver ou não tiver, ou então você tem uma folha em que você não tem nem anasarca, você pode também aqui colocar na câmara úmida para justamente verificar, você suspeita que seja uma doença bacteriana, verificar se vai produzir anasarca. Também, aqui eu posso colocar aqui no meio, incluir mais esse processo como um método de diagnose. Então, todos os procedimentos são para que eu vá em busca dos sinais. Então, eu vou isolar no meio Na e 5, 2, 3. Olha o que o professor colocou aqui para vocês. Alguém pode me dizer, agora para vocês acordarem, vocês já jantaram? Não, estão jantando junto com o professor. Quer dizer, o professor está falando igual um doido aqui, né? Como é que fala? Falando com os espíritos, né? Eu sempre encho o saco dos meus alunos por causa disso. Para fungos, qual é o meio de cultura que a gente usa para isolar fungos, gente? Vocês sabem? Normalmente, BDA, né? Professor. O meio de batata dextrose e agar. Uhum. Direto no BDA? Para isolamento, para multiplicação do micro-organismo, sim, né? Normalmente BDA, dependendo da especificidade. Mas o que acontece? O BDA é um meio cheio de carbono e açúcar. O que acontece se eu tiver muito contaminante na minha amostra com meio BDA? Eu posso... Não pode crescer o contaminante? É igual com certeza, sim. Para evitar isso, o que você faz? No caso, para crescimento de fungos, a gente pode colocar um bactericida. Seria... Talvez... Massa. Mas algo mais barato que isso. E menos trabalho. A gente pode usar um meio BDA 1/5. Nossa, que interessante. Não sabia desse 1/5. O BDA 1/5, professor, que a gente tem... Fala. Pode falar. Caiu. Alô? Pode falar. O BDA 1/5, eu trabalho com o Rony e com a Rejane. Vamos ver se ele volta aqui para poder explicar, mas normalmente... Pronto. Desculpa, a internet aqui tá ruim demais. Tô no celular, tô no carro. Tá tudo bem. Débora, pode continuar, aqui tá picando demais. Pode ficar à vontade. Tá bom. Professor, normalmente nós utilizamos 1/5 da quantidade de nutrientes do meio BDA padrão. Então, isso ajuda também nessa parte de isolamento do fungo. Uhum. O que eu faço é um pouco diferente disso. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. É o agar-água. Sim, também. É só o agar e água, mais com objetivo assim. Mas essa questão do tempo é um ponto muito importante.
Colocou, fica olhando na placa 24, 48 horas, corta com a ponta do bisturi aquele micélio e já transfere para o BDA, para você reduzir a contaminação. Mas é legal isso que vocês falaram, olha que bacana esses 5, como é que é? Um quinto, BDA, um quinto. Um quinto, né? Isso, depois, se o senhor quiser, eu passo para você a nossa receita aqui. É só você cortar, né? E deixar um meio mais fraco, né? Para DNA, por exemplo, a gente faz BD, né? Tira o agar, eu já fiz com BD e já fiz com meio de ervilha, sabe? Ervilha e o açúcar, que é uma fonte de carbono. Sim. Para multiplicação, e aí deixa o fungo se... crescendo em meio líquido. E para as bactérias, né? Então, o que eu estava querendo é justamente que vocês comparassem, né? Então, o fungo, vocês já sabem, né? Tem esses procedimentos de isolamento. E para a bactéria, claro, tem um monte de outros meios, mas os mais padrões que nós temos é o NA, nutriente, agar. Você pode comprar ele assim, ou 523 e todos os outros meios. Eu vou mostrar depois para Biovares, de Houston, tem uns meios que são específicos para identificação. Tá bom. Então, aí, se a gente vai falar isso sobre isolamento quando falar de fungo, falar de bactéria, mas já vou pecar pela repetição. Então, quando eu tenho esse fragmento com esse sintoma candidato a uma doença bacteriana, eu vou, ao invés de fungos, para isolar de fungos, eu coloco o fragmento do tecido nesses meios. Para as bactérias, eu preciso de uma placa de Klein, que é uma placa de vidro, né? Ela é chanfrada, ela tem uma ondulação, ela é estéril, né? E aí eu coloco o fragmento de tecido previamente lavado, né? Com a tríplice lavagem. Primeiro álcool, 50%, hipoclorito, 3%, depois 3 lavagens, tríplice lavagem de água, seca o tecido também, eu gosto de reforçar isso, porque... Professor, desculpa, só uma pergunta. A gente sabe que dependendo do tipo de tecido que a gente deseja fazer diagnóstico, se ele é um tecido mais carnoso ou uma folha, esse tempo de desinfestação superficial do material, ele vai diferir do álcool para o hipoclorito. Existe isso, né? Ou não? Existe. O que acontece na ciência é que esses padrões dos 3 minutos, né? Existem algumas pessoas que às vezes trabalham com grande quantidade de amostra em alguns laboratórios, em que eles passam no líquido, sabe? Sim. Ou deixam tradicionalmente dentro dos 3 minutos. Na disciplina, isso é uma regra, né? Que, professor, não pode deixar, sempre os alunos perguntam, deixa mais 5 minutos? Se você deixar mais... Existe uma função do álcool. O álcool é quebrar a tensão superficial, da adesão de toda a célula microbiana que está naquele fragmento candidato, e fazer uma limpeza superficial, que quanto mais tempo você deixar, e quanto maior for a concentração do álcool, mais profundo ele vai entrar. Então, eu quero tirar o que está fora e favorecer o que está dentro. Então, o tempo, 3 minutos é para isso. Pode falar. Uma dúvida, qual que seria o tempo mínimo para fazer uma desinfestação? Porque, por exemplo, eu uso a mesma desinfestação que o senhor faz para um patógeno, eu uso para inseto, para desinfestar ele superficialmente, para ver se o fungo vai sair de dentro do inseto mesmo. Qual que seria o mínimo que o senhor já testou, que viu que tem eficiência e viabilidade? Aqui tem um laboratório de biotecnologia, e geralmente eles fazem explantes de plantas e reclamam dessa história de crescer fungo. Eles não querem que cresçam fungos. De tudo que eu já vi, a questão do padrão é a questão dos 3 minutos. 3 minutos de mergulho em cima do tecido seria esse ritual que seria empregado no caso de patógenos de plantas. Existe também essa questão de tríplice lavagem para sementes também. Se você está fazendo, o que eu falei para ela, se esses 3 minutos que você está colocando nessas soluções, e que se você tem certeza que essas soluções têm essas concentrações, aumenta o tempo ou reduz. A grande questão que eu fico imaginando de aumentar o tempo é você penetrar mais o produto e o que está dentro, né? E o que você deseja, matar a célula, no caso de cultura de tecido, de matar a célula do organismo vivo. No nosso caso, não interessa se a célula da planta está viva, o que interessa é que essa lavagem superficial que é feita dentro do tempo de 3 minutos, que é isso que é dito em literatura,
três, e depois 3 lavagem tríplice e secagem com papel estéreo. Seria o tempo ideal para fitopatógenos, tanto para fungos quanto bactérias. A tríplice lavagem, que foi meu professor de bacteriologia e várias literaturas que eu vi sempre colocavam essa questão desse tempo de 3 minutos. Mas só que essas regras que a gente coloca, você pode questionar, eu fiz 3 minutos, mas mesmo assim está tendo contaminantes. Então, alguns tipos de amostras com muito contaminada, você pode, de repente, fazer ajustes e questionar essa metodologia também, né? Tanto para sementes, que você faz, às vezes, tem alguns testes que você faz com tríplice lavagem, quanto para tecidos de plantas. Ele está muito contaminado. Por exemplo, eu tenho um fitóftora em abóbora. Eu corto todo o fruto por fora. Sabe o que eu faço? Eu nem faço tríplice lavagem, porque eu vou pegar a parte interna do tecido que não estava em contato com ar. Então, eu peguei e fiz só que eu retirei essa parte interna dentro de um ambiente asséptico e coloquei dentro de um papel e sequei. Por exemplo, eu fiz uma coleção de 200 isolados de fitóftora, por exemplo. E foi tudo feito desse jeito. Eu pegava pimentão, pegava abóbora e pegava a parte interna do tecido para eu ganhar tempo e não fazer asepsia. Então, se a asepsia superficial é para matar aquilo que está na superfície, então eu vou pegar o que não estava na superfície, o que estava interno. Então, um pouco meio desses ajustes a partir do que você está olhando. Mas o ideal são os 3 minutos, bem lembrados pela Débora, ou Regiane, ou Thaís. Né? Foi alguém que falou. Tá bom? E aí, no momento que você faz essa asepsia superficial, você vai fazer essas riscagens nesses meios NA, esse 1,2,3 já é direto, né? Como vocês falaram. Para fungo, eu sempre uso esse padrão do agar-água, pulo depois de 2 dias para o BDA. Mas essa ideia é também uma outra contribuição de vocês para a matéria, para a disciplina. Eu vou colocar depois nos slides essa outra opção, de um BDA, como que é? 5 vezes menos, né? Com a concentração 5 vezes menor, né? Deve ser, se é 20 gramas de dextrose, né? Então, você deve colocar 5 gramas, né, de dextrose ou agar e coisas assim. Acho que o agar deve manter do mesmo jeito. É quase que uma variação de agar-água, com carbono ainda no meio. E aí, se você coloca o fragmento de tecido na placa, para a bactéria, você vai fazer nessa placa de Klein, você vai pegar com a alça de platina, que é uma bolinha na ponta, vai riscar. E aí o método para isolamento seria esse método daqui, que está aqui presente, né? Então, você vai e volta aqui, depois vai e volta aqui, vai e volta aqui, depois vai e volta várias vezes nesse ponto, e vem sem encostar nessa porção aqui, porque você está diluindo o inóculo, para que depois essas colônias isoladas você repasse para um novo meio NA, para um novo meio 5,2,3. E aí você vai ter uma cultura pura, né? Então, cultura pura é uma cultura que não tem com outras espécies de bactérias. Lembrando que a cultura monospórica também pode ser feita dessa forma também, que a gente utiliza. Pega uma solução de esporos de fungos e aí você vai ter uma cultura, quando você faz uma coleção de fungos, você faz uma cultura monospórica. E uma das técnicas, você pode utilizar essa riscagem, eu chamo de quadrado, né? Eu vou mostrar mais à frente essa técnica. E a coloração GRAM, como um primeiro teste, e aí vários testes bioquímicos que são utilizados em bacteriologia. Pode usar testes biológicos, reação de persistibilidade em fungo, o teste ELISA e todas as variações de testes, de testes sorológicos, envolvendo até fluorescência, e a parte de DNA, que é onde a gente vai encontrar. Eu espero conseguir colocar de uma maneira ordenada e que vocês consigam entender esses testes e o quais, por exemplo, existe o RT-PCR, que é um tipo de teste molecular muito direcionado para bactérias, tá? Então, vamos ver o que a gente consegue trabalhar no futuro. Então, para vírus, a gente vai ter isolamento biológico, né? Eu não fiz esquema aqui, né? Mas para vírus, você vai macerar esse tecido, quando você encontra inicialmente, coloca em plantas indicadores, eu já falei um pouquinho sobre isso. O isolamento fitoquímico, você usa uma ultracentrífuga para purificar e separar da hospedeira.
e através da análise de microscopia eletrônica de transmissão, onde você vê dentro da célula, seria uma das técnicas para as amostras de plantas em que você suspeita que estejam infectadas por vírus. E, é claro, DNA de novo. Eu falo DNA sempre para tudo. DNA para fungo, DNA para bactéria, DNA para vírus. Se nada funcionar, eu vou dar um jeito de isolar, eu tenho que purificar a minha partícula, o meu agente causal. Isso é uma comprovação de uma questão básica de doença, que é a relação de parasitismo, a relação etiológica. Tá bom? E no caso dos nematóides, você vai fazer o exame direto, dissecar isso em lupa, como tem lá para os fungos. Essa raiz, essa galha, você pode verificar a fêmea com a pontinha de uma agulha. Você vai lá e abre a galha e você pode coletar essas amostras. Uma vez chegou para mim uma amostra de milho, que eles suspeitavam que tinha muitos e muitos anos. Quando eu estava começando a dar aula, foi em 2004, 2005. Foi a primeira vez que eu vi pratilencos. Daí eu cortei as raízes adventícias desse milho com essa redução, sintoma de redução de crescimento. E na raiz adventícia eu coloquei num pote com água, assim, meio que instintivamente, sabe? Eu acho que foi o Rony perguntou alguma coisa sobre o tempo. Então, às vezes, você pode questionar alguns métodos que estão sendo colocados, se eles não são funcionais. Eu posso aumentar a concentração, reduzir a concentração para o seu problema. Você tem um problema que precisa ser resolvido e você pode adaptar esse seu problema a partir de uma questão lógica. Sabendo a função do álcool, sabendo a função de hipoclorito, que é antimicrobiana, sabendo a função da água, de retirar esse resíduo de hipoclorito e que ele não penetre mais, para você travar o processo de entrada do hipoclorito dentro do tecido da planta. E que não mate a hifa fúngica do patógeno que está lá dentro da planta, né? Durante o processo de isolamento. E aí, quando eu estava analisando o milho, eu coloquei os fragmentos cortados grosseiramente e começou a sair, olhando na lupa, eu vi o nematóide sair. A primeira vez que eu vi ele saindo de dentro, e não tem sintoma, gente. Era uma raiz assintomática, então na raiz adventícia, da base do colo do milho, via pratilencos ali saindo de dentro. Fiz a lama e tudo, vi o estilete e tal. Então são coisas que eu não aprendi isso. Então eu fui testando por esse processo de dissecação, de exame direto dessa amostra, né? Então fazer coleta dessas raízes infectadas, né? Ou o solo também, extrair esses nematóides. Vocês veem isso com nematologia, mas eu vou falar um pouquinho sobre a pauta de diagnóstico de doenças causadas por nematóides. Preparar lâminas, então pescar esses nematóides e transferir para essas lâminas, né? Passar pelas soluções para tirar a água de dentro do corpo, para você ter uma lâmina permanente de nematóides, né? Sem host 1 e 2, né? Ou pode colocar na água diretamente e olhar no microscópio esse nematóide e tira foto e manda para um especialista, um nematologista. E analisar essas lâminas. Você pode quantificar esses nematóides com as placas, né? Assim como você tem câmara de Neubauer para bactérias e fungos, né? Onde você pode quantificar para inoculações ou avaliar quantidade de esporos. Você também tem placas para quantificação de nematóides nas amostras, tá? E aí, nesse caso, por exemplo, parasitas obrigatórios, que até aqui eu estava falando para vocês sobre inoculação, como que inocula no caso de aqui você isola, né? Patógenos que você não tem isolamento. Por exemplo, eu trabalhei com oídio no meu mestrado. Eu fiz uma análise de um germoplasma de capsicum para o Oidiopsis staurica, que é um endoparasita. Eu fui no campo produtor de pimentão e peguei folhas contendo o oídio. De manhã e à tarde fiz a lavagem das folhas com um pincel, tirei todos os esporos das folhas e inoculei da planta. Então, ou você planta hospedeiros suscetíveis, que é estudar a resistência de soja à ferrugem asiática. Então, você tem que ter uma fonte de produção de ferrugem asiática. Ou tem no campo, ou você planta isso, se você estiver muito longe de um campo de produção, você planta em vaso, reproduz o patógeno e depois utiliza para processo de inoculação. A planta é o meio de cultura para esses casos de parasita obrigatório. Tá? E os testes de patogenicidade, como a gente já falou, que são os pontos cruciais, né, no caso de doenças que não são conhecidas, de você isolar
purificar, né, num meio axênico, e depois que você purificou, inocular numa planta e observar os mesmos sintomas. E a partir do momento que você observa esses sintomas, olha no microscópio, reisola isso no meio, ou seja, artificialmente você está reproduzindo um sintoma num hospedeiro sadio, dentro do laboratório, ou dentro de uma câmara de crescimento, dentro daqueles sistemas de câmara úmida que eu falei para vocês, que também cabem para sistemas de inoculação, comprovações de interações patogênicas. Tá? Então, aqui é uma forma de representar o teste de patogenicidade, e aí, os meios de cultura, a gente sabe que eles são direcionados para fungos e bactérias, alguns fungos e bactérias, e dos fungos e bactérias que crescem em meios, quando eu coloco para crescer, apenas 20% do que existe na minha amostra cresce. Esse é o grande ponto em que o homem ainda não conseguiu, a história da metagenômica, ela ainda consegue pegar uma quantidade de DNA maior e dar uma ideia muito maior de gêneros e espécies quando você faz uma metagenômica de uma amostra de solo, de tecidos de planta e até de humanos, de animais, né? Mas para fungos, os diferentes meios, eles só fornecem 20% do que existe. Ou seja, se eu peguei um fragmento com um sintoma, o que cresce ali é apenas 20% do que existe. Com relação a vírus, nematóides não cresce, e não são todos os fungos que crescem também. Os parasitas obrigatórios, os biotróficos, né, oídios, míldios, ferrugens e carvões, esses vários gêneros também não adianta vocês colocarem em meios. Ah, mas professor, eu vi no meio de cultura um esporo de uma ferrugem germinando no artigo. Então, naquele caso, foi um teste de germinação. Ele fez para o urediniósporo, mas ele não vai muito além daquilo. Ele não consegue absorver os nutrientes. Na verdade, o esporo germina e utiliza as reservas do seu próprio esporo, né? Tanto do carvão, quanto da ferrugem, quanto do míldio, oídio. Eu já fiz testes com albugo. Albugo é um tipo, é um cromista, né? Que está aqui meio que, né? Eu esqueci de colocar, ó, mais uma coisa para corrigir aqui. Ferrugens brancas, que também são organismos biotróficos. Eu fiz uma vez um teste com um aluno em que a gente testava o tempo o zoósporo fica dentro de um esporângio. E aí eu preciso fazer um choque térmico. É um tempo de geladeira, tempo de temperatura ambiente. Então eu colocava 10 minutos na geladeira, 10 minutos no ambiente, e assim sucessivamente. Depois 15, 20, etc. E aí fazia isso também no meio de cultura, e ele começava somente a emitir o tubo de germinação, mas não produzia um micélio, não chegava a crescer. Então a gente sabe que cada um desses, quando a gente estuda, essa semana eu dei aula de nutrição, na verdade eu dei 3 aulas falando sobre o mesmo assunto. Uma foi para a disciplina de introdução, falando sobre nutrientes e plantas, introdução à agronomia. Falei para a turma de agricultura sobre nutrientes e agronomia, e falei para a turma de nutrientes para micro-organismos na parte de metabolismo bacteriano. Então, existem também macro-organismos primários, macro-organismos secundários, e que cada um vai ter uma função dentro da célula, do fungo ou de qualquer organismo, de nós seres vivos como um todo. Então, alguns desses nutrientes são necessários em grande quantidade, outros em poucas quantidades, e que vão ter consequências a partir do momento que você tem déficits ou excessos. Tá? Então, os sons sempre vai ser o carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, são essenciais para o desenvolvimento dos micro-organismos, e né, enxofre, fósforo, potássio, magnésio, cálcio e assim sucessivamente. E isso são nutrientes que precisam, se você quer cultivar de uma maneira artificial, eles precisam estarem disponíveis. E que talvez a forma como eles estão disponíveis que explica do porquê que nem todos os organismos crescem em meios. Né? Existem alguns organismos que são muito exigentes em meios não seletivos. Né? E aí você tem meios alguns que você adiciona estimulantes, vocês falaram agora há pouco de um, né? Pode colocar, por exemplo, CaSO3, ele ajuda a fitófteres por lá. Né? Aqui o sulfato de magnésio 7 vezes hidratado, também ele pode estimular alguns organismos a desencadearem processos sexuais de reprodução ou desencadearem a produção de esporos. Os tipos de pHs, né?
eles podem ser modulados pelo fosfato de potássio, pelo fosfato de sódio, pelo carbonato de cálcio, né? Há alguns elementos clássicos, o agar, nos meios, mas você pode colocar gelatina sem sabor em algumas situações é mais barata, né? E aí, numa situação, é o colágeno, né? E aqui é uma alga, né? Para solidificação do meio. E aí você vai ter uma diferença entre meio líquido, ou caldo, ou um meio sólido. Vocês podem adicionar antibióticos, né? Acho que a Débora, a Regiane, né? Não sei quem que comentou, que pode, de repente, prejudicar esses contaminantes. Se eu tenho uma amostra muito contaminada, posso colocar antibióticos, posso colocar ácidos orgânicos, sais, elementos inibidores. Inclusive, fungicidas eu posso colocar no meio, né? E alguns indicadores, né? Alguma substância que vai conferir alguma característica à cultura, como o caso do meio 523, para bactérias do gênero Pseudomonas, algumas espécies Pseudomonas fluorescentes, quando você emite, coloca, tem uma lanterninha que a gente compra para laboratório, e ele emite sobre a cultura uma radiação UV. E aí, no meio, ele vai emitir uma luz brilhante, ele vai ficar fluorescente pela luz UV. Não confundam, né, a luz neon com luz UV, tá? Sempre os alunos confundem isso. Às vezes está de camiseta branca, você vai na boate e fica brilhando, né? Então, ali é luz neon, é um outro tipo de comprimento de onda. Então, aqui a gente está falando de um comprimento fora da luz visível e que causa câncer, né, de pele. Então, vocês não podem ficar expostos a esse tipo de radiação de UV. Mas você usa isso momentaneamente, rapidamente, para verificar se a bactéria ela fica brilhante ou não. Existem meios que são sintéticos, que você conhece todo o conteúdo, alguns meios que são semissintéticos, que vocês não conhecem todo o conteúdo. Alguns meios podem ser líquidos ou sólidos, alguns meios, né, o que a gente está falando, o BDA é um meio não seletivo, né? O 523, o NA é um meio não seletivo, é um meio que, para várias bactérias, que estrategicamente a gente tem como padrão para aplicar métodos de diagnóstico. E aí, para alguns organismos, por exemplo, Xylella fastidiosa. Fastidiosa é porque ela é um organismo difícil, ela é muito exigente para crescer. Então, você tem que ter uma receita, um grupo de nutrientes que estejam presentes na minha receita de meio de cultura, para que essa bactéria consiga seja isolada no meio e que ela cresça. Eu acho que eu já isolei ervínia, já isolei xantomonas várias vezes. Então, nesse caso, ervínia, xantomonas, os meios não seletivos, o NA, por exemplo, ele me serviu para poder isolar por aqueles métodos de riscagem, né, do quadrado. O meio semisseletivo é aquele onde poucos organismos crescem. Eles separam alguns tipos de organismos. De repente, só cresce bactéria, só cresce fungo. Então, a gente falou aqui sobre a história dos elementos inibidores. Eu posso criar um meio semisseletivo colocando inibidores no meio, onde só cresce bactérias, só crescem fungos. Aqui, composição de meio BDA, né? Então, a história de como é preparado. Aqui, as receitas para meios, para várias categorias de meios, né? Para crescimento de fungos, lembrando que é a mistura desses ingredientes sólidos com água destilada e em que ela depois você vai colocar tudo no autoclave para esterilizar. Depois eu vou colocar um vídeo falando dos procedimentos, para quem nunca viu, procedimentos de uso da autoclave e depois procedimentos de preparo de meio de cultura, tá? Em que tudo, na verdade, é o componente sólido, alguns casos, né, que tem alguns componentes extratos, né, por exemplo, alguns meios usados em humanos usam sangue, usam, às vezes, material cérebro de animais, corações, e podem triturar isso como componentes do meio. Daí é um meio semi-seletivo nesse caso. Ainda sobre fungos, meio agar, farinha, milho, e tem um monte de outras receitas em que aqui, ó, neomicina, né, um antibiótico que você pode adicionar no meio para obter diferentes funções. E vocês podem também criar alguns tipos de meios, tá? Podem inventar inventar no sentido de resposta, né? Não adianta você, às vezes algumas coisas, inventar a roda é meio difícil, então às vezes a gente pega os padrões em que alguém lá no passado, há 100 anos atrás, já testou isso, né?
A gente chama isso de fisiologia do crescimento microbiano. E aí, a partir dali, desses testes, que existem essas receitas que eu estou apresentando para vocês, em que cada uma cabe para um ou outro organismo, ou então para grupos de organismos para isolar. Da mesma forma, o meio NA, como eu tinha falado, o meio 523 para bactérias e várias outras receitas, meio King B, né? Eu acho que é o King B que emite fluorescência, que é para pseudomonas fluorescentes. Eu falei errado anteriormente, tá? O NDL, o PSA, glucose, sacarose, né? São todas receitas de ingredientes. Então, normalmente, os laboratórios que trabalham com bactérias ou então com fungos têm essa história do isolamento, tem uma coleção muito grande de ingredientes, de compostos químicos. Então, tem um quartinho onde guardam todos esses materiais. E é isso da parte da aula passada que ficou por terminar. Então, eu vou colocar ainda para vocês a carta de navegação dessa aula de hoje, né? Eu acho que não vai dar tempo, a gente já tem 10 minutos aqui. Meu planejamento é dar 2 horas de aula, né? Vocês não aguentam mais que isso. Diagnóstico de bactérias, né? Então, eu vou tentar falar, são 50 minutos, né? Vou tentar falar isso no próximo encontro. Eu vou tentar falar de 2 grupos. E aí, nesse encontro, eu vou colocar para vocês as listas. Agora, o trabalho inverso. Se o seminário, nos artigos, vocês vão ter que pegar metodologia, descrever metodologia, e aí eu vou pedir para vocês selecionarem entre métodos de diagnóstico de bactérias, marcar no artigo, só marcar, e me dizer qual artigo que usa sorologia, qual artigo que usa RT-PCR. Então eu vou também selecionar para cada um, e aí vocês vão me entregar isso dentro lá do site da APS, até mesmo para vocês se familiarizarem. Achar, não, descobri, coloca lá dentro desses artigos, descobrir os métodos para diagnóstico de doenças bacterianas. Ou seja, só um trabalho que eu vou colocar, e o teste de múltipla escolha, que agora, nesse final de semana, eu vou atualizar dessa aula e da aula passada que a gente teve. Ok? Então, vocês falaram para não dar muito trabalho. Então, eu vou dar só esse trabalhinho, que é só achar um artigo com um método, procurar na metodologia qual artigo que usa o teste que eu estou propondo para cada um. Um exemplo, tá bom? Que esse que vai ser essa atividade desse encontro 2, uma única atividade com um teste de múltipla escolha que eu sempre coloco a cada encontro. É esse aqui, esse áudio que vai estar lá. As respostas vão estar nesse áudio, nos resumos que eu vou colocar para vocês, né? Esse aqui eu vou fazer um resumo dessa aula, textual, de tudo isso. Vou fazer um teste de múltipla escolha e esse exercício para vocês encontrarem um método de diagnóstico de doenças bacterianas que eu vou colocar lá para vocês. Esse é o meu planejamento para o encontro 2, na carta de navegação. Beleza, pessoal? Tá bom, professor. Beleza, professor. Beleza. E eu vou também transformar o PDF disso aqui, colocar lá. Realmente minha vida vai melhorar essa semana com relação a essas correrias de coisas. E aí, na semana que vem, já faço os resumos, que eu vou estar com mais tranquilidade, as coisas que eu me propus. E tomara que as coisas no mês que vem a gente tenha aula no período normal e que vocês não sejam tão afetados por essa questão de conflito de horários, tá bom? Então, eu vou considerar a aula encerrada hoje, por hoje. Vou parar por aqui. Se vocês tiverem mais alguma coisa para falar. Beleza? Beleza, professor. Beleza, professor. Então, tá bom. Até a próxima. E aí, logo, eu mando o vídeo, coloco o vídeo lá. Ok. Tá bom, Obrigada, obrigada, boa professor. noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Obrigada.